Esse vídeo que vocês vão ver a seguir aí, eu iniciei a preparação dele ontem à noite, quarta-feira, né? Fui até tarde da noite e hoje é quinta-feira. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma experiência muito bacana. Agora eu vou prosseguir com a edição do vídeo. Foi um vídeo falando sobre Divaldo. E essa noite de ontem para hoje, para mim foi uma noite excelente. O meu mentor espiritual, ele costuma fazer isso mesmo, mas essa noite ele me levou para alguns lugares maravilhosos em termos de assistência. Não era um lugar lindo, bonito, paisagem, não. Foi em hospitais e algumas casas, alguns lares de vocês que pedem o atendimento espiritual. E uma coisa muito bacana que eu achei, analisei bastante, junto com o meu mentor tinha um outro espírito amigo e tinha um outro espírito que ele não mostrou a sua fisionomia, mas me passou a sua energia. Era um espírito muito iluminado e me passou assim, uma força muito grande mesmo. E eu acordei com a impressão de que poderia ser até, como eu estava ontem à noite preparando o vídeo para Divaldo, poderia até ser ele, uma energia de Divaldo Franco, né? Assim, também encontrou-se comigo lá na espiritualidade, junto com o meu mentor, junto com outros espíritos amigos, e no atendimento fraterno com as pessoas necessitadas, principalmente as pessoas enfermas. Gente, a luz que esse espírito radiava era muito linda, muito bonita. Você percebia assim um magnetismo totalmente positivo, cheio de felicidade, de paz e de alegria. É o que ele passou para mim, e é como se ele falasse assim para mim: olha aí, Marcelo, tô aqui, tá? Tô te acompanhando. Aí eu continuei o trabalho durante a noite, acordei muito bem, era 5 horas da manhã, como sempre, fazendo meu cafezinho, já fui lavar roupa, já cuidei da minha mãe, já fui ali, e já cuidei das minhas galinhas. Uma energia, parece que totalmente renovada. Acordei feliz. Obrigado, Senhor, meu Deus. É a única coisa que eu posso fazer, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Virgem Maria por mais uma bela companhia espiritual durante a minha noite, que é onde, em desdobramento, eu sempre estou em atividade mediúnica com esses espíritos maravilhosos. Seja quem for essa luz, se for realmente quem eu mencionei, muito agradecido e muito agradecido. Vamos ver os vídeos, vocês vão gostar. Bacana, homenagem a Divaldo Pereira Franco, um grande amigo meu aí, de muita gente também, né? Um grande exemplo de amor, de inteligência, de capacidade, de conhecimento, de caridade, enfim. Ele, Chico Xavier, nós temos que ter os dois aqui, ó, como exemplo para todas as situações de nossa vida e para a nossa fé. Que assim seja. Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui em homenagem a Divaldo Pereira Franco. Muitos conhecem, alguns não o conhecem. Divaldo Pereira Franco, um grande médium que teve uma atuação muito grande aqui na Terra enquanto estava entre nós, né? Assim como Chico Xavier também, a obra de trabalho dele é enorme, é imensa, mas é pouco conhecida. Divaldo Pereira Franco, o nosso querido irmão já desencarnado, né? Desencarnou há pouco tempo. Ele participava dos meus grupos e também do meu canal do YouTube, um outro o qual foi excluído, né, por direitos autorais. E ele me mandava muitas mensagens, Divaldo. Ele me ajudava muito. Divaldo Pereira Franco me inspirava. Eu quero contar uma coisa a vocês. Vocês vão ver o vídeo aí, vai ficar muito bonito, mas havia momentos em que eu estava aqui na minha casa aqui, e eu moro sozinho com a minha mãe, né? Vocês já sabem disso. E havia momentos em que eu estava assim meio contristado, né? Uma palavra que se usa, um pouco
Desculpa a minha tossinha, gente. Eu estava um pouco assim, sabe, preocupado com uma coisa, com outra coisa, porque a vida na Terra é assim, é cheia de preocupações. E eu sempre fazendo as minhas preces, nos meus momentos de preces, quando eu ia solicitar ao meu mentor espiritual, tanto por mim como para todos vocês, né, que vocês sabem muito bem que pelos chats do WhatsApp nós atendemos a todos. Mas havia momentos em que eu estava precisando, eu estava assim numa situação que eu precisava de uma palavra. Aí o que eu fazia? Eu em prece eu solicitava, isso o Divaldo ainda era vivo, gente, veja bem. E outra coisa, o videozinho que vocês vão ver a seguir aí não é psicografia não. Não estou aqui para enganar ninguém não, tá? É uma mensagem que, uma das várias mensagens que Divaldo mandou para mim lá pelo YouTube e outras que me mandava para mim aí por um outro recurso aí. Bom, aí eu pedi, eu falava, a mentora de Divaldo, Joana de Ângelo, eu falava, Joana, senhora, eu te peço com muita humildade, pede para o Divaldo mandar uma mensagem para mim. Eu estou me sentindo assim, diante do que eu estou passando, diante de tudo que eu estou vendo, e geralmente, passavam 1, 2 dias, Divaldo me mandava uma mensagem para mim. Quer dizer, então Joana de Ângeles, a sua mentora espiritual, ouvia a minha prece, o meu pedido, comunicava a Divaldo, e Divaldo sempre me inspirava. É isso que vocês vão ver a seguir, é uma das mensagens. Divaldo Pereira foi uma pessoa muito iluminada, como foi Chico Xavier, não é verdade? Eu vou pôr esse videozinho para vocês verem. São algumas palavras de Divaldo, sabe, que me elevaram, me confortaram, me inspiraram, né? E repito, não é psicografia, não estou aqui para enganar ninguém, estou repetindo de novo, não vem ninguém falar, isso aí é balela sua, porque é psicografia, não é. Essa mensagem que vocês vão ver a seguir aí, eu editei, eu fiz um editor de vídeo, quando ele estava vivo, ele já estava doente já, mas sempre me consolou muito. As mensagens que Divaldo me enviava me fortaleceram, me inspiraram e me deram condições de eu prosseguir meu trabalho, sempre com muita humildade, sem interesse. E uma coisa muito bonita, gente, que eu quero que vocês observem nos vídeos que vão vir a seguir, que Divaldo fez, né, aqui na Terra, né, um trabalho muito lindo. Nós temos a Mansão do Caminho, lá em, não me lembro, acho que em Fortaleza, não me lembro, que mantém lá, nossa, acho que dezenas ou centenas de famílias. Que obra linda e maravilhosa. Todas as pessoas que trabalham ali, que constituem toda essa obra, Mansão do Caminho. Quantas famílias são recolhidas, abrigadas, com alimentação, com tratamento médico, com estudo, com carinho, com amor. Maravilhosa a Mansão do Caminho. Chico Xavier também, ele é um espírito muito iluminado também. E todas as obras literárias dele, que eram psicografadas, né, ele não pegava dinheiro para ele não. Era tudo revertido para obras assistenciais. Ele também criaram, né, com ele, né, entidades lá que davam assistência, praticavam a caridade, sabe, com tudo, com atendimento médico, alimento, remédios. Nossa, Chico Xavier também era um amor, né, de pessoa. Tem um caso de Chico Xavier que uma vez, tem muitos artistas que procuraram Chico Xavier, muitos artistas da televisão. E teve uma ocasião que uma pessoa colocou um dinheiro assim no bolso de Chico Xavier, assim, uma quantia boa assim. Ele nem percebeu, porque era muita gente que ficava rodeando ele, e de repente ele viu que era um bom dinheiro, né, que colocaram. O que ele fez com aquele dinheiro? Ele pegou e transformou aquele dinheiro em caridade, né? Ele tinha esse dom dentro dele,
prática do amor e da caridade. Chico Xavier só usava roupa simples, né? Chico Xavier, ele, nossa, foi e é um exemplo para todos nós de humildade, de sinceridade. Ele passava necessidade, mas ele não usava um dinheiro que essa ou aquela pessoa mandava para ele. Era tudo, ele nem via. Até o pai dele, você sabe dessa história aí, né? O pai de Chico Xavier, pô, meu filho, pai, nós está passando necessidade, que nós está passando fome aqui, precisa disso, precisa daquilo. E que Chico Xavier fala, não, pai, esse aqui, o que está entrando aqui, desse dinheiro, desses livros que eu escrevi, não é para nós. Não é para nós, é para os nossos irmãos. E Divaldo fazia a mesma coisa. Divaldo também, Chico Xavier viajou para outros países, mas Divaldo viajou muito mais para outros países. Vocês vão ver aí no vídeo aí. Então, gente, ó, eu me sinto agradecido a Divaldo Pereira Franco. Ele me ajudou muito. Ele me inspirou muito e continua. Eu estava ali, agora há pouco ali, meditando sobre algumas coisinhas que estão acontecendo na minha vida, e eu solicitei a ajuda dele. E intuitamente me veio uma mensagem dele que eu não posso passar aqui para vocês, mas me veio uma mensagem dele muito bonita aqui e que me inspirou. E ele pegou e falou assim para mim: meu irmão, para você relaxar, é assim, mais ou menos assim, para você dar uma relaxada, se tranquilizar um pouquinho, faz um videozinho, esquece agora os seus problemas, que você está preocupado, faz um videozinho nosso aí. Eu já entendi o recado, então eu estou fazendo esse vídeo. Ok? Eu espero que vocês gostem, muito bonito. Um beijo para Divaldo Pereira Franco, que ele já me ajudou muito. Divaldo Pereira Franco, quando vivo, me ajudou muito. Espiritualmente, agora, já desencarnado, continua me auxiliando. E ele, eu não sou privilegiado não, gente. Esse tipo de atividade que ele fazia, fazia também com outros médiuns. Porque o objetivo de Divaldo era a divulgação da doutrina espírita. Procurem conhecer mais sobre a vida de Divaldo, até da uma outra encarnação que ele teve. Muito bonito. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vamos aí, vamos ver Divaldo falando, dando as suas mensagens. São tantos vídeos, mas eu só posso pôr aqui o que o YouTube permite. Então vai haver alguns cortes, vai haver uma outra voz, mas vai ter uma imagem. Deus abençoe todos vocês. E vou encerrar dizendo assim: continuem, gente, por favor, continuem amando a Deus sobre todas as coisas, amando o teu semelhante como a ti mesmo. Continuem procurando assimilar todos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim nós vamos nos tornar pessoas boas, merecedoras da misericórdia divina. É assim que o nosso espírito vai evoluir, praticando o amor, a caridade, o perdão, e evoluirmos espiritualmente e moralmente, para que a gente possa ser, aqui na Terra ainda, que é um mundo de provas e expiações, um pouco mais felizes. Porque Jesus, Ele nos ama. Tá bom? E Ele quer ver a gente bem, mas nós temos que procurá-lo, nós temos que fazer aquilo que Jesus Cristo tanto pediu a nós e que está no seu Evangelho. Um abraço, vamos prosseguir com o vídeo, vocês vão gostar, tenho certeza. E ó, vai aqui, eu estava ali agora há pouco ali, inspirado, e um abraço para o nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, que tanto me ajudou e continua me ajudando. Obrigado, Divaldo. Lindas palavras, meu amado e querido irmão Maciel.
Eu gozo de muita alegria e certeza de que os nossos amigos espirituais estão a escolher a dedo pessoas que irá me substituir com louvor para o conforto e amor a cada irmão. Meu querido, estive afastado por conta de minha frágil saúde, mas lhe acompanho severamente no seu lapidar. Sei que dificuldades vêm assolando sua vida, mas lhe digo, irmão Maciel, que sem lutas não há vitórias. Continue nesta caminhada árdua mais abençoada para com nossos irmãozinhos em sofrimento que buscam a ajuda de nossas sábias palavras e conhecimento do Espiritismo. Tudo vai passar, meu querido, só tenha fé que coisas magníficas irão acontecer. Um abraço com toda a humildade do seu irmão Divaldo. Divaldo Franco 1030. @Divaldo Franco 1030. Inscrito publicamente para você. O Senhor disse-nos: tudo que pedirdes ao meu Pai orando, Ele vos atenderá. E é impressionante quantas vezes na minha larga existência, num momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram. Eu sinto uma onda leve de frio. A pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea. É a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria. Mas é claro. Porém, a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato, foi a melhor coisa que aconteceu. Só pode ser provocação. Mas olha, meus filhos. Quantas criancinhas Nessa época eram 80. Uma casa só? Era uma casa de 3 pisos, que foi considerada a mansão mais bonita da cidade de Salvador. O proprietário entrou em falência. Chamava-se Mansão dos Silvas. Todo piso de mármore, com 5 estátuas gregas lá em cima. Entrou em falência e foi para uma asta pública. E então nós fomos comprar. Quando nós compramos, pagamos 20%, aconteceu algo extraordinário. O homem era parente do cardeal arcebispo da Bahia. E o cardeal disse que ele não saísse da casa. Fui falar com o arcebispo. Entrei no arcebispado, falei quem eu era e tinha pedido a sua excelência que me mandasse entregar a casa que era dedicada para as crianças. Então o arcebispo disse que não ia permitir que Satanás erguesse uma casa defendendo a igreja Nossa Senhora dos Mares, que fica a 500 metros. E então que ele não ia deixar. Ele disse, mas estava fora da doutrina cristã. Ele então me pôs para fora. Saia daqui, eu digo, não saio, não, senhor, porque a casa não é do senhor. Essa casa o povo construiu para o senhor morar. E eu sou o povo. Então ele chamou o padre e disse assim, chame a polícia. Eu disse, eu vou sair porque quero. E saí tranquilamente. Muito bem. Durante 2 anos, nós ficamos esperando, a casa estava com muitos problemas por causa do abandono. Quando foi um dia, no dia 3 de abril de 1952, o nosso advogado, que era católico, era o advogado do Instituto, a quem eu pedi, então regularizamos, se abriu e em agosto, no dia 15, data da Assunção de Nossa Senhora, nós inauguramos a mansão. Mas era bonito. E ele mandou pedir assim, que não tirasse o nome de mansão. Nós mantivemos, falei, do caminho, em homenagem aos cristãos primitivos à casa de Simão, na estrada de Jope. E todas as crianças eram órfãos? Todos. Alguns deixados na porta. Esse, Tiago Araci, foi deixado na lata de lixo. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Quando eu cheguei, porque eu morava com meus pais,
Então estava muita gente à porta, um policial, e ele estava com esse menino bem negrinho, afrodescendente, chorando, entupido de formigas. Aí começou a formiga dos olhos, do sexo, do umbigo. E eu tive emoção tão grande porque ele me olhou, eu saí correndo e fui ao notário, pés descalço. Quando cheguei, disse assim, quero registrar um filho. Ele disse, é o primeiro filho. Eu digo, está muito emocionado na questão assim. Como é o nome do filho? Jaguaraçu Pereira Franco, que era o índiozinho que brincava comigo quando eu era criança. Então ele disse, nome do pai, Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe, ele disse, não tem mãe. Eu disse, mas é um fenômeno, porque a mãe pode não saber quem é o pai, mas o pai tem que saber. Eu digo, meu Deus, quem que eu boto botar o nome da diretora? Aí fica feio. Então eu vi entrar um espírito, que eu já conhecia, disse, ponha meu nome, Alta de Souza, a poetisa potiguar. Eu disse, estou brincando. O nome da mãe é Alta de Souza. A partir daí tivemos vários filhos. Quando eu fui registrar esse André, ele perguntou assim, é a mesma mãe de Depois Aura, quando fomos lá, ele disse, e a mãe? Eu disse, é a mesma, eu sou espírita, eu sou filha. Mas quando o Jaguaraçu cresceu assim, 3, 4 aninhos, e os outros, sabe que são os meninos, né? Tio Divaldo não é seu pai, coisa nenhuma. Ele é branco, você é negro. Ele veio chorando. Tio, é verdade que você não é meu pai? Bobagem, Jaguar, eu sou seu pai. Mas por que o senhor é branco e eu sou preto? Porque você nasceu de noite. Meia-noite. E André? Eu digo, André nasceu 5 da manhã. E Bruno? Nasceu meio-dia com sol lá. Aí tem resolvido os problemas. Cada um tem uma história. Muitos foram deixados em bancos de jardim. Um deles foi deixado no cenáculo, Joaquim. Foi deixado no cenáculo com um bilhetinho embaixo da cadeira. Nenhum tem complexo nem conflito, porque a gente dizia com certa tranquilidade. A esse é Joaquim. Mas mesmo tipo que minha mãe me jogou fora, eu digo não. Ela fez muito bem. E se ela viesse me pedir para que você não aceitava, porque tinha mãe. Então ela disse, entre mim e ele que pode educar meu filho, eu vou deixar para ele educar meu filho. Então ela me ama muito e deixou para educar o filho. Quando ele completou 18 anos, ela apareceu. E disse assim, a senhora não é minha mãe. A senhora é a pessoa que me pariu. Minha mãe é tio Divaldo e tio Lúcio. Mas eu respeito a senhora, mas não quero vínculo nenhum. Esse agora com 60 anos. Cada um tem uma história muito bonita, muito rica. Isso fala muito essa fotografia. Esse aqui é um galã de Hollywood, né? É, de Hollywood aquele. Eu viajava a São Paulo. Era muito jovem, tinha 20 anos de idade. E estava proferindo as minhas primeiras conferências na Federação Espírita do Estado de São Paulo. 3 amigos que me eram modelares. Joaquim Alves, José Bissoli e Isaura Pacheco. Formávamos um quadrilátero de fraternidade. Amávamos-nos. Tínhamos uma ternura um pelo outro, que um dia Chico Xavier, emocionado, disse assim, ponha-me como quinto. Eu disse, não pode, Chico, porque no baralho só tem 4 reis. Mas nós vamos colocar você como o ás de ouro que dirige os 4 reis. E eu fui convidado para proferir uma conferência em São Paulo, no sábado, porque eu era funcionário público. Deus me deu esta honra. E eu vinha que viajar na sexta, para gozar o sábado, domingo, voltar pela meia-noite, em um avião que fazia o voo rapidamente. São Paulo, Salvador, 10 horas, 8 escalas. E chego a São Paulo às 16 horas. E é estranho que os meus amigos não estão no aeroporto de Congonhas, era o único. Não estão me esperando. Eu já havia estado 2 vezes, peguei um táxi e fui diretamente ao Brás, que era um bairro eminentemente italiano. Fui à rua Piratininga, onde morava a minha amiga, que era minha anfitrioa. Lá cheguei e toquei a campainha, nada. Mas eu toquei tanto que a vizinha do lado saiu e perguntou, está procurando Isaurinha? Eu digo, sim, senhora. Ela viajou. Eu não acreditei. Como é que ela me convida para vir de Salvador, manda a passagem, eu viajo 2.200 quilômetros e ela vai para Uberaba? Pensei eu, essa senhora deve ser transvairada. Eu disse, será que se eu tocar... Não, ela viajou com Bissoli e com Joaquim. Eu digo, não é possível. O trio vai embora e larga o pobre do último,
eu devo ser o rei de copas. E estou aqui fracassado. Mas mantive a dignidade baiana, sorri para ela, agradeci. E ela disse, você era o hóspede que ela estava esperando? Eu disse, como a senhora sabe? Ah, ela me falou en passant. E depois ela viajou para Beraba. E para não ficar humilhado, eu digo, realmente ela me disse qualquer coisa. Não havia dito nada. E eu disse, pois não, então ela volta quando? Amanhã. Eu digo, então amanhã eu voltarei. E eu comecei a pensar em que tipo de hotel eu iria ficar. Porque com salário de funcionário público, escriturário, não dava exatamente para o hotel, não dava exatamente para uma pensão, não dava exatamente para um sem-teto. Então não sabia o que fazer. E fui andando até a Praça Roosevelt, uma praça encantadora, e vi tantas pensões, hotel, motel e tal. Eu digo, nossa, que progresso, né, São Paulo? Hotel e motel devem ser coisas diferentes ou será a mesma? E então um motel atraente, iluminado, com todas as cores, alegre, colorido, e aquela palavra enorme, motel. Eu digo, vou para lá. E fui, carregando a mala baiana, aquelas malas quadradas horrorosas, e eu no maior charme. Cheguei ao hotel, entrei com toda a pompa e circunstância. Achei o homem um pouquinho antipático, mas ele não tinha culpa, coitado. E ele perguntou, pois não? Eu digo, tem algum quarto? Ele disse, quantos queira. Eu achei estranho, mas ele disse assim, eu quero alugar um quarto. Por quantos minutos? Eu disse, não, eu quero passar a noite. A noite toda? Eu disse, a noite toda. Claro, né? Eu quero. E a companhia? Quer que eu providencie ou trouxe? Eu achei a pergunta tão estranha. Como é que eu vou me hospedar no hotel, levar a companhia, ou esperar que ele arranje a companhia para mim? Eu digo, mas isso é São Paulo. E a Bahia naquele tempo, coitada, não vai comparar com São Paulo. Eu disse, não, eu não preciso de companhia, não. Ele disse, tá bem. De que horas a que horas? Eu olhei o relógio e digo assim, das 7 às 7. 12 horas, hein? Vai lhe custar caro. Eu digo, o que é que significa caro para você? Ele pegou o lápis e calculou cada 15 minutos de 12 horas. E eu estou vendo o homem multiplicar. Eu digo, nossa, vai constituir aqui uma Babilônia. E deu o total. Eu li mentalmente, enquanto eu carregava no bolso, até que dava. E dava para um lanche. Quando saísse daquele motel encantador, um lanche, mas daqueles lanches bacanas. Pão com manteiga e um copo de leite com café. Então eu fiz um cálculo, pois não, eu aceito. Ele disse, eu digo, quer a carteira de identidade? Não. Assine aqui só no livro. E vá logo aqui no primeiro, no número 2, aqui à direita. É o mais confortável que nós temos. Eu digo, mas como Deus é bom comigo, hein? O mais confortável. Tinha até piscina. Não, piscina não, era banheira. Mas como era muito ignorante, ele falou assim, olha, pode tomar um banho total. Eu digo, nossa, uma piscina dentro do quarto. Que maravilha. E então eu sentei-me e comecei a sentir-me mal. Uma certa indisposição. Uma certa animação que não me era habitual. E então encostei a cabeça no travesseiro. Senti um verdadeiro incêndio, porque tem muita sensibilidade na cabeça, nas mãos. Eu digo, que coisa que travesseiro? Joguei ao chão. Eu usava uma pasta, que era quase um travesseiro, aquelas pastas lindas, quadradas, horrorosas. Eu envolvi na toalha, botei, ficou mais ou menos. Entra meu espírito, Joana de Ângeles. E eu digo, nossa, que santuário. Ela vem nos visitar. Então, sempre que ela entra, eu estou deitado, eu me levanto para receber a senhora. Levantei-me e ela disse, meu filho, nós o trouxemos aqui. Eu digo, mas que carinho, meu Deus. Foi ela que me inspirou. Eu não estou sabendo ainda o que é motel, né? Ainda estou na outra imagem. Eu digo, pois não, minha irmã, muito obrigado. Mas para quê? Para você passar a noite lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu disse, mas a noite toda, até às 7 horas. Eu disse, mas morreu alguém? Não, é para evitar a morte de muita gente que você vai ler. Eu disse, alguma coisa? Meu filho, nós vamos orar pelas nossas irmãs. Mas quais irmãs? Aqui algum convento? Divaldo, você está obtuso. São nossas irmãs equivocadas. Eu aí demorei um pouco para entender equivocado. Mas em que será que elas se equivocaram? Será que pagaram o imposto errado, qualquer coisa? Mas aí me veio um insight. E eu disse, quer dizer que... Exatamente. Eu aí saí da cama.
Havia uma mala. Eu olhei para a mala, se estava ocupada ou não. Sentei-me à mala, abri a pasta e tirei o Evangelho. E passei a noite inteira lendo o Evangelho, dai com a mão, sem que a outra saia. A paciência, a caridade é uma virtude. Vedes aquelas mulheres que estão tecido, alegrai-vos, porque o inverno... E de vez em quando eu dava assim uma caída, levantava, e era Divaldo, meu filho, vamos orar. Às 7 em ponto, eu estava pálido, estava fraco, não havia jantado, não havia nada. Orei tudo que eu sabia, do Pai Nosso ao Creio em Deus Padre. Não deixei nada para trás. E aí carreguei a mala, quase não aguentei. Quando eu fui saindo, o homem ainda estava de plantão, riu, disse assim, então, teve uma noite boa? Eu disse, mais ou menos. Quantas visitas recebeu? Eu disse, bem, eu recebi uma visita só. Só. A noite inteira? Eu disse, a noite inteira. Ele disse assim, e era uma mulher bonita? Eu digo, belíssima. Era um anjo. Eu não sabia que meu motel frequentavam anjos. Eu digo, frequenta. Os anjos também vêm aos pântanos. E saí dali e fui à casa da minha amiga. Tomei o café. Fui arrastando a mala e campainha. Nada. Abre-se a porta ao lado. E a senhora diz, mas eles só vão chegar às 14 horas. Eu digo, eu morro até lá. Porque não tem outra solução, eu não aguento mais nem sair. Eu disse, será que eu posso ficar sentada na escada? A senhora me olhou e disse, não gostaria de ficar sentada aqui na minha casa? Eu disse, gostaria, sim senhora. Então eu entrei, sentei-me, olha, não tinha nada a ver com o ambiente do local agradável que estivera à noite. Mas ela me levou e disse, olha, não abra a mala. Eu lhe vou dar o pijama do meu filho, ele tinha seu corpo. E você parece com ele. Graças a Deus eu parecia com o rapaz. Aí tomei o banho. E ela disse, vou colocar sais. Eu digo, não senhora. Não, mas eu pensei que era sal de cozinha. Eu digo, não senhora, muito obrigado. Não, vai ser bom, é quente. E começou a mexer e vieram as espumas. Eu digo, nossa, mais rico tem cada complicação. E então derrapei. Quase que o sal entrou pelos orifícios naturais da face. Quase que eu dormi. Tinha que fazer um esforço. Levantei-me e ela me disse, fique com o pijama. Venha agora tomar o café. Meus amigos, que café laudo. Eu tenho um filho, ele é médico, professor da universidade, e é ironia em pessoa. Ele me diz há muito tempo assim, tio, quando o senhor for a um banquete, não proceda como pobre. Eu digo, mas como é que pobre procede? Não, tio, pobre quando chega no banquete, que ele vê aquilo e fala assim, oba! Proceda como rico. Eu perguntei, mas como é que rico procede? O rico olha com nojo. Como que eu, quando vi a coisa, eu ia dizer, opa! Mas então eu detive, sentei-me. E ela disse, não gostaria de deitar-se um pouco? Eu disse, gostaria, sim, senhora. Pois quando Isaura chegar, eu lhe desperto. Eu olhei para aquela mulher, aquela dama, e disse, meu Deus, é um anjo. E Joana acariciando-lhe a cabeça. Fui deitar-me na cama do seu filho. Mas não estou sabendo de nada. Deitei-me, dormi por uma meia hora. E quando acordei estava um rapaz, desencarnado. E disse, Divaldo, eu sou o filho dela. Eu desencarnei há 2 meses. E mamãe está à porta da loucura. Era o filho único, ela é viúva. Porque eu quero falar com mamãe. Você deixa eu incorporar? Eu digo, não posso. A ética da doutrina não permite fazer incorporações à toa. Mas eu posso melhorar. Faremos um culto evangélico e na parte final oramos. Se os mentores deixaram, você fala com sua mãe. Ele então veio e me deu um nome grego complicado. Eu digo, eu acho que vou errar seu nome. Ele disse, não, diga de qualquer forma. Me descreva, principalmente, esse sinal de uma cirurgia leporino bifocal que eu tive. Havia um sinal no lábio. Eu vesti-me. A senhora me abraçou com um sorriso e me disse, deixa eu abraçar você. Você parece tanto com meu filho. Eu digo, pode abraçar-me, porque seu filho está aqui comigo. Ela abraçou o filho, me beijou o rosto. Ele a incorporou. Eu não aguentei mais, eu digo, é muita coisa para um médium só, deixa eu receber, para aí facilitar. E ele conversou com ela longamente. Eu estava em transe absoluto. Quando eu despertei, ela disse, a partir de hoje,
eu vou ser sua mãe. Meu filho voltou, ele está vivo. Bem, ficamos conversando. Eu lhe falei como era o espiritismo, a mediunidade, como era que eu via os espíritos, como é que eles conversavam. Ficamos encantados. Parece que nos conhecíamos fazia tempo. Às 15 horas, chegam os amigos de Uberaba. E ela vai e diz: Isaura, você conhece por acaso um certo Divaldo Pereira Franco? Ai, meu Deus, eu me esqueci. Chico mandou me chamar. Eu digo, quer dizer, porque eu não sou ciumento. Quer dizer que ela ama mais ao Chico do que a mim, é? Ela viaja aproximadamente 530 quilômetros e eu venho até ela vai até ele. Ah, eu vou cobrar isso dele. Deixa ela me aparecer. Então a senhora, que era cheia de picardia, disse: pois é, ele esteve aqui, ele procurou e foi embora. Mas ele foi embora? Sim, veio ontem. Veio hoje. Você não estava. Meu Deus, o que é que eu farei? Eles posso lhe fazer um favor. Você vem até a minha casa, porque ele foi embora para a minha casa. E você só vai ter o direito de dar a ele um cafezinho, uma coisinha, porque a partir de agora é meu filho que Deus mandou para mim. Então, notem a sexualidade. Este manifestar de várias expressões que proporciona êxtase, proporciona prazer. É o conjunto, não é um órgão. Esse sentimento imenso de poder amar. E enquanto ela viveu, eu era seu filho, me hospedava com ela e recebia os meus velhos amigos na casa dela. Eles iam jantar comigo, eu tomava café na casa vizinho. Olha que mordomia. Então a vida é constituída dessa maravilhosa sinuosa, em que nós ascendemos na busca do conhecimento. Atingimos o ápice. E então fazemos uma curvatura de adaptação lógica. Descemos nunca ao ponto inicial. E começamos novamente a ascender novas experiências e outra curva. E a evolução não é vertical. Só Jesus fez a evolução direta. A nossa é uma inclinada na direção do infinito. Então essas são as expressões grandiosas do amor, da felicidade de nós estarmos vivos. É o grande desafio da vida, convidando-nos para o ministério da solidariedade humana.